Estamos aqui iniciando um programa de preparação para duas provas que vão acontecer na nossa unidade de ensino, a Escola Municipal Olindina Monteiro de Oliveira França, e em toda a rede de Recife, estado de Pernambuco. Nós vamos começar o nosso preparatório para as provas do SAEP, que é a prova do Brasil, e a prova do SAEP, que é a prova que existe aqui no estado de avaliação. Para isso, nós vamos utilizar este livro, o livro A Prova Recife, e hoje com o assunto de língua portuguesa, ok? Prova Recife, quinto ano é o que faz a prova Brasil e a prova do SAEP aqui na nossa escola, em todo Recife, faz o terceiro, o quinto e o nono ano. Aqui a gente está trabalhando com o livro A Prova Recife, Língua Portuguesa, quinto ano. E hoje nós vamos ter a lição 1 do A Prova Recife, que está lá na página 6, comentada. Mas antes de mais nada, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e você vai ter essa aula lá comentada para você revisar esse assunto em casa. Ok, pessoal? Eu sou o professor Edson, da Escola Municipal Olindina Monteiro, e esse é o projeto piloto chamado A Prova Recife 2019. Nós temos uma meta: alcançarmos a maior nota do IDEB, trabalhando também com a nossa internet e com o YouTube. Vamos lá? Então a gente vai começar a nossa lição 1. O que é que está lá na lição 1 do A Prova Recife? Página 6, tá? A gente vai trabalhar verbete e tirinha. Professor, o que é verbete? Nós vamos trabalhar dois tipos de verbete: o verbete de enciclopédia e o verbete de dicionário. O que é o verbete de enciclopédia? Eu vou ler exatamente o que está aqui no livro da prova. Verbete de enciclopédia reúne informações sobre áreas de conhecimento humano, como ciências, geografia, medicina, literatura, artes. Para vocês que não sabem o que é uma enciclopédia, enciclopédia é um livro que reúne, através de verbetes, todo o conhecimento humano, ok? Então vamos lá. O primeiro texto que é colocado lá é um verbete de enciclopédia. Trata de quê? Hércules. Vamos lá. Hércules, mitol. Mitol, essa palavra aqui, é uma abreviatura. Isso aqui é igual a mitologia. E a mitologia de Hércules, ela é grega e romana. Ok? Professor, acabou. 4 minutos e 7 segundos. Ok? É grego e romano. Vamos lá. Um dos mais notáveis heróis da mitologia greco-latina, grego e romana. Filho de Júpiter, filho de Zeus e Alquimena. Logo depois de nascido, sufocou duas serpentes enviadas por Juno, ou Hera, para devorar. Em pouco tempo, cresceu extraordinariamente e adquiriu uma força prodigiosa. Obrigado por seu irmão Euristeu, a quem fora condenado a obedecer, praticou as temerárias, as perigosas façanhas intituladas 12 Trabalhos de Hércules. Isso aí foi retirado por Álvaro Magalhães, que é o organizador do Dicionário Enciclopédio Brasileiro Ilustrado, da revista e livraria Globo. Lido esse texto, lá na página 6, é chamado para responder. Na questão 2. A principal característica de Hércules é o quê? Hércules era um cara que, pelo texto, ele adquiriu uma coisa. Que coisa é que Hércules tinha que sobressaía a todos os outros, segundo o texto? Alguém poderia me dizer na sala? O que foi que Hércules ele adquiriu com o tempo que tinha mais que todos os outros? Vocês conhecem Hércules
nos desenhos, nos filmes, pelo quê? O que é que ele demonstra ter? Alguém sabe? Pode falar alto. Força. Força, exatamente. Então, a principal característica de Hércules, aí é perguntado, era ser temido como trabalhador ou pela imensa força? A resposta, imensa força. Hércules tinha muita força, ok? Depois vem, sublinhe no verbete o trecho que comprova a sua resposta. Lá no texto, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta força, ele abre lá a expressão adquiriu imensa força. Então essa seria a resposta da letra B desse segundo quesito. E lá, Hércules era filho único de quem? Hércules era filho único de quem? Início. O texto diz isso. Olha o que diz lá o texto. Obrigado por seu irmão Euristeu. O que é um filho único? É só ele. Se ele tem irmão, ele é filho único? Não. Não. A resposta lá, não. Hércules tinha um irmão. Um irmão. E essa foi a segunda questão. Logo abaixo vem outra definição. Qual é a definição que vem agora? Verbete de dicionário. Onde é que a gente encontra o verbete de dicionário? Em que livro a gente encontra o verbete de dicionário? Dicionário. No dicionário, claro, meus cabeçõezinhos de plantão. No dicionário, verbete de enciclopédia a gente encontra na enciclopédia. Vai falar sobre o quê? O que é que o verbete de enciclopédia vai falar? Vai falar de ciências, vai falar de geografia, matemática, artes, história, física, química. Verbete de dicionário vai falar sobre áreas do conhecimento. O verbete verbete de enciclopédia, áreas de conhecimento. O verbete de dicionário traz o significado das palavras e outras informações sobre elas, como a divisão silábica, a classe gramatical que pertence substantivo, verbo, adjetivo. O verbete de dicionário só vai cuidar da língua portuguesa, do significado das palavras quanto à língua portuguesa. Olhe bem, quando eu pego a palavra Hércules, olha o que o verbete de dicionário vai fazer. Hércules tem quantas sílabas? 1, 2, 3. É um trissílabo. Hércules é uma palavra masculina ou feminina? Masculino. Logo, é um substantivo, por ser um nome masculino. E ele é o quê? É nome, então ele é próprio. Certo? Próprio. Hércules tem um acento, olha onde? Não é. Se ele tem um acento, não é, ele é um paroxítono. A sílaba mais forte é a primeira, a antepenúltima. Tá vendo como é que vai vir o verbete do dicionário? Ao contrário do outro, que vai ter a palavra Hércules e vai ligar ele a um campo do conhecimento que é a mitologia, o verbete de dicionário, ele vai fazer o contrário. Ele vai explicar a palavra segundo a ótica da língua portuguesa, dividindo ela, dizendo se ela é substantivo, verbo, adjetivo, dizendo a classe disso. Ele vai dividir sílaba, vai fazer tudo. Entendido até aí? Então a gente vai ter lá, na página 7, a questão 4, que vai dizer assim, ó. Preencha as lacunas com as palavras Hércules com H maiúsculo
vai passar a palavra Hércules com H minúsculo e a palavra Hercúleo também com H minúsculo. Vamos lá. O que cada uma delas significa? A palavra Hércules, ela é um nome próprio. Mas quando eu quero que essa palavra ela seja dada a várias pessoas iguais, por exemplo, se você chegar numa academia, dessa de musculação, vai estar lá um monte de homem forte, um monte de homem parecido com Hércules. Aí esse Hércules aí específico, como eu estou generalizando todos eles, dizendo que eles se parecem Hércules, ele deixa de ser um nome próprio e passa a ser um adjetivo, certo? Então aqui, aquele rapaz é gigantesco, é grande, é forte, até parece. Qual é o Hércules que eu uso? Esse ou esse? Primeiro. Eu estou dizendo que ele é Hércules, um cara forte mesmo, ou eu estou dizendo que ele parece com ele? Se ele parece, eu não vou utilizar o primeiro, porque não é um mito, só existiu um. Se ele se parece com Hércules, é um adjetivo que eu estou dando a ele. Se é um adjetivo que eu estou dando a ele, é o segundo. É um Hércules com H minúsculo, porque é um adjetivo. Aí vem na letra B, tá o espacinho. O semideus da mitologia ficou célebre por sua força. Quem foi o semideus da mitologia que ficou célebre pela sua força? Hércules. Hércules. Agora eu estou tratando do nome próprio, do substantivo próprio. Agora é o primeiro, é o Hércules com H maiúsculo. E lá na terceira eu tenho assim, ó. Tive de fazer um esforço hérculeo para mudar a geladeira do lugar. O que foi que eu tive de fazer? Esse hérculeo aqui, hérculeo, ele está referente a usar o quê? O que é que eu usei de mim para tirar a geladeira de um canto para o outro? Força. A força. Então isso aqui eu estou fazendo o quê? Um comparativo. Então nesse comparativo aqui, esse hérculeo é igual à força que ele tem. Certo? Então nessa resposta, aqui eu tenho a letra A, aqui eu tenho a letra B, aqui eu tenho a letra C do quarto quesito. Quinto quesito. Porque a primeira palavra do verbete de enciclopédia está escrita com letra maiúscula e as que iniciam os dois verbetes do dicionário estão com letra minúscula. Olha bem. Lá, certo? No verbete de enciclopédia, eu estou falando do nome próprio. Estou falando da pessoa, do mito. Então é letra maiúscula. Já no dicionário, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre o adjetivo primeiro e sobre o comparativo de força. Logo é letra minúscula. E olha o que diz. Porque Hércules é substantivo próprio, Hércules é substantivo comum, esse Hércules com letra minúscula, e Hercúleo é o adjetivo. Aqui, ó, eu tenho substantivo comum, substantivo próprio, e aqui eu tenho o adjetivo. Ok? Vamos lá. Sexto quesito. O que significa a abreviatura MITOL? Qual é o significado da abreviatura MITOL? Mitologia. Muito bem. MITOL significa mitologia. Certo? E esse abreviativo aí, ele vai aparecer aonde? No verbete de enciclopédia. Circule as abreviaturas dos verbetes de dicionário. Olha. No verbete de dicionário eu tenho ADJ, que é adjetivo. Eu tenho subs.
que é substantivo. Eu tenho verbo, que é verbo. Ok? São algumas que a gente tem aí. Eu posso botar o CF, que é conferir. Abreviatura é uma forma de eu simplificar a palavra, de eu deixar a palavra reduzida. Vocês usam muito isso no WhatsApp, gente. Ora, no WhatsApp você coloca um TD e é o que? TD pode ser tudo, todos. É uma abreviatura. CS casa. CS, casa. Eu posso botar o VC, que é você. O OBG. Não é o OBG. Chamando assim. O OBG, que é o obrigado, tá bom? Então tenho vários elementos aqui. Para um trabalho de história sobre um herói da mitologia, você faria uma pesquisa onde? Para eu fazer um trabalho, se o professor, o professor, estou aqui, agoniado, aí eu chego e digo assim, olha, vou botar todos os meus alunos para pesquisar. Bem, alguém vai dizer, alguém inteligentíssimo e muito preguiçoso vai dizer assim, vou fazer na internet, né? Mas, se eu não tiver internet, e eu quero saber, quero que você pesquise, saiba tudo sobre o cara que tem a maior força do mundo. Você vai pesquisar no dicionário ou na enciclopédia? Os dois. Não. Só tem um canto que você vai saber tudo sobre ele. Dicionário? Não, na Enciclopédia. enciclopédia. O que é que a enciclopédia faz? A enciclopédia é onde está todo o conhecimento de história, geografia, ciências, língua portuguesa também. Tá certo? Então, se eu quero saber tudo sobre alguma coisa, enciclopédia. Se eu quero saber sobre a palavra, E o significado? aí é o dicionário. Ok? Então, vamos lá. Lá na página 8, ele vai trazer um outro gênero que é a tirinha. Vocês trabalharam a semana passada com quadrinhos, ok? Você pode acompanhar aqui, meu amor? Aqui, ó. Tem aqui, ó, tirinha. Vendo? Tirinha. Tirinha, porque tem gente que não presta atenção no que o professor fala. Aí tem a tirinha. O que é a tirinha? A tirinha é uma história curta em quadrinhos. É só uma tira, onde eu vou ter uma ideia completa. Olha o que diz aqui o nosso aprova. Tirinha é uma história contada por meio de imagens e palavras em 2, 3 ou 4 quadrinhos, publicados geralmente em jornais e revistas. Ela tem o objetivo de divertir o leitor. Aí vem, lê a tirinha. Níquel náusea, tá? Então, aparece uma casinha na tirinha. Por que esse nariz tão grande? Por que essas orelhas tão grandes? E aí aparece um cara, um elefante, pegando uma criança. Calma, Bumbo. Ela não pergunta mais. Tá certo? As perguntas do primeiro quadrinho são de que conta? Que orelhas grandes você tem? Que olhos grandes você tem? Lembra Chapeuzinho o quê? vermelho. Chapeuzinho vermelho. Mas na tira ela está fazendo referência a quem? Ao elefante, que tem orelha e nariz grande, tá bom? E tá correto. Lá na pergunta 10, Chapeuzinho vermelho. Que elementos do segundo quadrinho mostram que se trata desse conto? Aí lá no segundo quadrinho, a criança está vestida com um chapéu vermelho e uma capa vermelha. Tá certo? Quem está falando no primeiro quadrinho? Chapeuzinho vermelho. Como é possível saber? A principal coisa é o argumento que ela usa no quadrinho. Qual é o argumento? Que olhos grandes você tem. Se fosse outra pessoa que estivesse falando e não estivesse fazendo parte do conto, poderia ter sido a vovó, mas a gente percebe que é ela própria que está falando, ok? Expressões do rosto e do corpo das personagens demonstram as características, pensamentos, emoções e intenções. A tirinha e o quadrinho tem muito disso. A expressão
Cara, pega, você vê o quadrinho, principalmente o quadrinho de herói, o cara assim. Ou ele está demonstrando dor, ou ele está demonstrando muita força. Tá certo? Então as expressões também no quadrinho, elas têm a ver com a nossa atividade. Chapeuzinho Vermelho diz: "Ah!" No segundo. Ela grita isso por quê? Ela está sendo apertada e ela está como? Ela está tranquila? Não. Está bocejando? Devorada. Está querendo se espirrar? Ou ela está assustada? Assustada, muito bem. O modo como o elefante segura Chapeuzinho Vermelho pela tromba e mostra os dentes revela que está o quê? Ele estava satisfeito com as perguntas que Chapeuzinho Vermelho estava fazendo? Estava satisfeito? Não, ele estava bravo com essas perguntas. Como a avó tenta acalmar o elefante. O que é que a avó diz? Aí no texto a avó diz assim: "Calma, Bumbo", ela não faz mais perguntas. Ela disse que... Ela tenta dizer assim: olha, ela vai parar de fazer pergunta, então pode soltar ela. Tá bom? No segundo quadrinho, os olhos arregalados do Chapeuzinho Vermelho de sua avó demonstram que elas estão assustadas ou tranquilas? Assustadas, muito bem, perfeito. Como o autor produziu humor na tira? Aí a gente tem duas respostas aí. Duas respostas. Que respostas são essas? Criando uma nova versão para o trecho do conto, a irritação do elefante com as perguntas de Chapeuzinho Vermelho e a tentativa da avó de acalmar o elefante. Então, o que era uma coisa séria lá no conto infantil passa a ser uma coisa engraçada, né? Já imaginou um elefante dentro de uma casa pegando o Chapeuzinho Vermelho no lugar do lobo? E ela não tá, e o elefante ele não está incomodado em comer Chapeuzinho Vermelho. Ele está apertando o Chapeuzinho Vermelho porque ela parece uma certa aluna aqui dessa sala que gosta de fazer muita pergunta sem ter necessidade. E pelo tamanho da Chapeuzinho, o pessoal dessa sala também conhece quem é a aluna. Não só ela, mas também um outro aluno que faz a mesma coisa. Tá certo? Então, deu para entender o seguinte, vejam só. O que é que vai acontecer aí? Aí a gente está trabalhando, no primeiro momento, as relações, no que está escrito nos balões, a relação de sentimento e de humor que existe. A gente está vendo que essas atividades elas nos ajudam a interpretar a tirinha, tá bom? E o mais importante, o que é que você tem que saber fazer aí? Vejam só. Nas questões 10, 11, 13, 15, a gente vai ter que saber fazer o quê? A gente vai ter que saber tirar uma informação do texto. Prestando atenção, meus amores, a gente tem que saber tirar uma informação do texto. A gente tem que, na questão 12 principalmente, estabelecer uma relação de causa e efeito que existe aí no texto. A gente também estabelece a lógica discursiva. O que é que está sendo feito? O que é que está sendo feito? Ok? Nas questões 13 e 15, a gente também tenta interpretar do texto com auxílio da imagem. Ok? E a gente vai localizar, certo? As informações explícitas e identificar os efeitos de ironia do texto. Agora, preste atenção no que eu vou colocar agora, tá? Você que está aí. Eu vou ler uma coisinha aqui para ser um lembrete para você. No conto, o momento que Chapeuzinho Vermelho faz as perguntas ao Lobo Mau antecede ao clímax da história, tá? Ao momento principal da história, tá bom? Por isso, é muito conhecido. Nele as perguntas se justificam, porque o lobo tem um nariz grande, tem uma orelha grande e está a fim de devorar ela. Já na tirinha, ele está tentando fazer uma releitura, ele está querendo transformar aquilo em algo engraçado, do algo sério para o algo engraçado. E aí, eu não tenho personagem nenhum disfarçado. O que irrita, que faz com que o elefante se irrite, é porque ele sabe que tem a orelha grande e tem a tromba grande. Mas ele também convoca o leitor a fazer o seguinte, a analisar por que o elefante fica irritado. Eu posso dizer, por exemplo,
Se fosse uma pergunta livre de uma prova. Se fosse uma pergunta livre numa prova. Chapeuzinho Vermelho tá fazendo bullying com um elefante? Não. Tá. Tá. É. Se eu tô vendo que o elefante tem orelha grande e tem o nariz grande, tô perguntando a ele, sem saber se ele gosta de saber disso, ele tá fazendo bullying. Tá vendo que a gente pode tirar outras informações do texto? E o ato dele, de tantas pessoas dizerem que ele tem orelha grande e nariz grande, foi o quê? Ser violento. Algumas pessoas, quando sofrem bullying, elas também são violentas, não é isso? A gente já viu isso aí em jornais, TV. Então vamos ficar logo ciente disso aí, tá bom? Quando a gente voltar lá na lição 1, lá no trecho, as atividades 2 e 3, certo? Elas estão muito bem em quê? Localizar a informação no texto, interferir uma informação que está, a gente buscar essa informação no texto, tirar ela, e identificar a finalidade de cada um dos textos. Verbete de dicionário é aquele que me dá conhecimento geral. Verbete de dicionário é aquele que dá conhecimento geral sobre a palavra. E não de onde origina aquilo. A que área do conhecimento está. Verbete de dicionário só me fala de palavras dentro da língua portuguesa, dividindo ela em sílabas, dizendo se ela, qual é a classe gramatical dela, se é adjetivo, é substantivo, é verbo, é interjeição, é conjunção, é numeral, etc. E o verbete de enciclopédia, ele vai me dar todo o conhecimento sobre aquilo. Se ele veio da mitologia, se veio da história, se veio da matemática, se veio da física, tá certo? Então você que está aí, você é meu aluno, você é aluno do 5º ano B, do 5º ano A, você é aluno da Escola Olimpina, você vai fazer a prova Brasil, você vai fazer a prova Brasil, você vai fazer a prova do SAEB, e você quer melhorar, pega essa aula, assiste uma aula comentada, eu estou dando as respostas de cada questão, tá certo? E ali você vai poder sempre revisar, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar sugestões, como a gente pode melhorar essa aula, cara. Não vai ficar aí parado não, não é? Já sei. Você vai ficar sentado no sofá, de perna pro ar, achando que a nota vai cair do céu? Levanta dessa cadeira! Vai estudar, menino. Presta atenção e vai copiar essas questões no caderno. Até a prova Recife, certo? Dando prosseguimento à lição 2. Até mais.